Audioleitura. Lei nº 7.835, de 08 de maio de 1992. Atualizada até a Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Dispõe sobre o regime de concessão de obras públicas, de concessão e permissão de serviços públicos, e dá providências correlatas. O governador do Estado de São Paulo, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. A concessão de obras públicas e a concessão e a permissão de serviços públicos reger-se-ão por esta lei, e pelo disposto nos regulamentos, editais de licitação e respectivos contratos ou atos de permissão. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se: poder concedente, o Estado, titular da obra ou do serviço público objeto da concessão ou permissão. Concessão de obra pública, a delegação contratual, a empresa individual ou coletiva ou a consórcio de empresas, da construção, reforma, ampliação ou conservação e da exploração pelo concessionário, por sua conta, risco e por prazo certo, de obra pública destinada ao uso do povo, remunerada basicamente pela cobrança de tarifas dos usuários. Concessão de serviço público, a delegação contratual, a empresa individual ou coletiva ou a consórcio de empresas, da prestação de serviço público, por sua conta e risco e por prazo certo, remunerada basicamente pela cobrança de tarifas dos usuários. Permissão de serviço público, a delegação unilateral, discricionária e precária, a empresa individual ou coletiva ou a consórcio de empresas, da prestação de serviço de utilidade pública, por sua conta e risco, remunerada por tarifa cobrada dos usuários, feita em situações excepcionais, caracterizadas pela urgência. Artigo 3º. A concessão de obra e de serviço público, subordinada à existência de interesse público previamente justificado, será sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência. Parágrafo único. O governador do Estado, mediante ato próprio ou por delegação, definirá o objeto, a área de atuação, o prazo e as diretrizes que deverão ser observados no edital de licitação e no contrato, inclusive as situações de eventual ocorrência de subconcessão de serviços. Artigo 4º. A concorrência obedecerá às normas da legislação sobre licitações e contratos e somente será dispensável nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública. Nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Quando não acudirem interessados à licitação e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas neste caso as condições preestabelecidas. Parágrafo 1º. A concorrência será inexigível quando comprovadamente inexistir qualquer possibilidade de competição. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 2º deste artigo, a delegação deverá ser feita por meio de permissão de serviço público. Artigo 5º. O edital de licitação deverá prever que o julgamento seja feito em função do preço proposto pelo concorrente, salvo quando relevantes razões de interesse público, devidamente justificadas, recomendem a utilização de outro critério objetivo, dentre os demais critérios fixados no artigo 42 da Lei N. 6.544, de 22 de novembro de 1989. Artigo 6º. O poder concedente colocará à disposição dos licitantes os estudos, de que dispuser, sobre a viabilidade do serviço ou da obra objeto da concessão. Capítulo 2º. Do contrato de concessão de serviço. Artigo 7º. A concessão de serviço público será formalizada mediante contrato, ao qual se aplicarão as normas da legislação sobre licitações e contratos e as demais regras pertinentes desta lei. Artigo 8º. São cláusulas essenciais no contrato as relativas a: objeto, área de prestação do serviço e prazo. Modo, forma e condições da prestação do serviço, com a indicação, quando for o caso, de padrões de qualidade de metas e prazos para seu aperfeiçoamento. Obrigação de execução das obras necessárias à prestação de serviço, com fixação dos respectivos prazos de início e conclusão e com especificação, quando for o caso, da forma e condições de seu pagamento pelo poder concedente. Direitos e deveres dos usuários e condições para que estes obtenham e possam utilizar o serviço. Critérios para fixação e alteração da tarifa, com previsão da periodicidade e dos parâmetros de cálculo dos reajustamentos, bem como especificação de outras fontes acessórias de receita, quando for o caso. Mecanismos e critérios para o ressarcimento do concessionário em caso de redução ou estabilização da tarifa por motivo de interesse público relevante. Valor dos recursos a serem aplicados e suas fontes de origem. Constituição de provisões para eventuais depreciações. Garantias para adequada execução do contrato. Casos de extinção da concessão. Hipóteses em que será cabível a reversão dos bens aplicados no serviço. Forma de fiscalização do serviço. Obrigatoriedade, forma e prazo de prestação de contas pelo concessionário. Exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas, na forma estabelecida pelo poder público, e das planilhas de cálculo do custo do serviço. Responsabilidade das partes, penalidades a que se sujeita o concessionário e indicação das autoridades competentes para aplicá-las. Penalidades aplicáveis aos usuários pelo não cumprimento de obrigações legais ou regulamentares pertinentes à utilização do serviço. Indenizações devidas e critérios para o seu cálculo, quando for o caso. Critérios para fixação de valores provisórios para indenização, nos casos de encampação ou resgate. Eventual outorga de poderes ao concessionário para promover as desapropriações ou constituir as servidões administrativas necessárias à execução do serviço concedido, com definição expressa de sua responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Possibilidade de prorrogação do prazo da concessão, desde que prevista no edital de licitação. For o competente modo amigável para a solução das divergências contratuais. Outras cláusulas peculiares ao objeto da concessão. Artigo 9º. Incumbe ao concessionário a execução direta e pessoal do serviço concedido, cabendo-lhe responder, independentemente de dolo ou culpa, por todos os prejuízos causados ao poder público, aos usuários e a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. É vedada a subconcessão total ou parcial do serviço salvo quando feita por entidade da administração descentralizada, observado o disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º desta lei, e sua previsão ficar justificada já no edital de licitação e no contrato. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, o concessionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares, desde que isso não implique transferência da prestação do serviço público concedido, oneração de seu custo ou detrimento de sua qualidade.
Parágrafo 3º. As contratações feitas pelo concessionário, nos termos do disposto no parágrafo anterior, serão regidas pelo direito privado, não se estabelecendo nenhuma relação jurídica entre os terceiros contratados e o poder concedente. Artigo 10. O prazo do contrato de concessão, fixado no edital de licitação, deverá atender, em cada caso, ao interesse público e às necessidades ditadas pelo valor do investimento. Parágrafo único. Será admitida a prorrogação do contrato de concessão, desde que prevista no edital, tendo em vista sempre as exigências de continuidade na prestação do serviço. Capítulo 3º. Da remuneração do concessionário e da política tarifária. Artigo 11. A tarifa, cobrada diretamente dos usuários, é o componente da remuneração devida ao concessionário, devendo ser fixada segundo critérios que propiciem harmonia entre a exigência de prestação e de manutenção de serviço adequado e a justa remuneração da empresa concessionária. Parágrafo único. O poder concedente poderá estabelecer ainda, em favor do concessionário, de acordo com as peculiaridades do serviço, outras fontes acessórias de receita, na forma prevista no edital, as quais deverão ser consideradas de modo a assegurar a modicidade da tarifa. Artigo 12. A tarifa será atualizada segundo critérios e prazos fixados no edital. Parágrafo único. Eventuais distorções decorrentes da atualização de que trata este artigo serão corrigidas, em casos excepcionais, mediante revisão da tarifa, levando-se em conta a variação do custo do serviço e a receita oriunda de fontes acessórias. Artigo 13. O cálculo do custo será efetuado com base em planilha aprovada pela Secretaria de Estado a que se vincula o serviço, por meio de seus órgãos técnicos ou entidades autárquicas. Parágrafo 1º. As planilhas de custos deverão conter os parâmetros, os coeficientes técnicos e a metodologia de cálculo usualmente aceitos, em função do tipo de serviço delegado. Parágrafo 2º. Sempre que as circunstâncias e o interesse público recomendarem, a elaboração das planilhas de custo será objeto de parecer de auditoria independente. Parágrafo 3º. Fica assegurado ao concessionário o direito de acompanhar os trabalhos previstos neste artigo. Artigo 14. Revogado. Artigo 14 revogado pela Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Capítulo 4. Dos direitos e deveres do poder concedente. Artigo 15. Incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Modificar unilateralmente as disposições regulamentares do serviço, para melhor adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do contrato. Fixar e rever as tarifas. Estimular a eficiência do serviço e a modicidade das tarifas. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber e apurar queixas e reclamações dos usuários. Estimular a competitividade e a livre concorrência quando pertinentes, para racionalizar, melhorar e ampliar a disponibilidade do serviço. Estimular a associação dos usuários para a defesa de seus interesses relativos ao serviço, inclusive para sua fiscalização. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes ao concessionário, caso em que será deixa a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Intervir na prestação do serviço, retomá-lo e extinguir a concessão, nos casos e nas condições previstos em lei e no contrato. Aplicar as penalidades legais e contratuais. Capítulo 5º. Dos direitos e deveres do concessionário. Artigo 16. Incumbe ao concessionário prestar serviço adequado a todos os usuários. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais. Cobrar as tarifas, conforme fixadas pelo poder concedente. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço. Usar o domínio público necessário à execução do serviço, observando a sua afetação e a legislação pertinente. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. Promover as desapropriações, na forma autorizadas pelo poder concedente. Manter regularmente escriturados os seus livros e registros contábeis e organizados os arquivos, documentos e anotações, de forma a possibilitar a inspeção, a qualquer momento, pelos encarregados da fiscalização. Franquear o acesso dos encarregados da fiscalização em qualquer época, aos locais, obras, instalações e equipamentos compreendidos na concessão. Prestar ao poder público contas da gestão do serviço. Artigo 17. Para os fins do disposto no inciso e do artigo anterior, serviço adequado é o que atende ao interesse público e corresponde às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança. Parágrafo único. Entende-se por atualidade do serviço o uso de métodos, instalações e equipamentos que correspondam a padrões de modernidade e avanço tecnológico bem como a sua ampliação, na medida das necessidades dos usuários. Capítulo 6º. Dos direitos e deveres dos usuários. Artigo 18. São direitos e deveres dos usuários. Receber serviço adequado. Receber do poder público e do concessionário informações adequadas e claras, solicitadas para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Levar ao conhecimento do poder público e do concessionário as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Denunciar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo concessionário, na prestação do serviço público. Cumprir as obrigações legais ou regulamentares pertinentes à utilização do serviço. Capítulo 7º. Da extinção da concessão. Artigo 19. Extingue-se a concessão por término do prazo. Anulação. Caducidade. Rescisão amigável ou judicial. Incampação ou resgate. Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Artigo 20. Extinta a concessão, por qualquer motivo retornam ao poder concedente os direitos e privilégios delegados, com reversão dos bens vinculados à prestação do serviço. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o poder concedente assumirá imediatamente o serviço e poderá ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos vinculados à sua prestação. Parágrafo 2º. O poder concedente procederá aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários, no prazo de 90 dias contados da assunção do serviço, salvo na hipótese de término do prazo contratual, quando essas providências deverão ser adotadas com antecedência. Parágrafo 3º. A reversão, ao término do prazo contratual, será feita sem indenização, salvo quando ocorrer a hipótese de implementação do capital ainda não amortizado, deduzida a depreciação dos bens, proveniente de seu desgaste ou de sua obsolescência.
Artigo 21. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará a aplicação das sanções contratuais ou a declaração de caducidade, com rescisão unilateral do contrato. Artigo 22. A caducidade poderá ser declarada, mediante procedimento sumário que assegure ao concessionário o direito de defesa, nos seguintes casos: inadequação ou deficiência da prestação do serviço, perda ou comprometimento das condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias ao desenvolvimento do contrato, descumprimento de obrigações legais, regulamentares ou contratuais, paralisação do serviço, sem justa causa, inadimplemento de obrigações financeiras garantidas na forma dos artigos 29, 30 e 31 desta lei. Artigo 23. Declarada a caducidade, caberá ao poder concedente assumir a execução do objeto do contrato, no local e no estado em que se encontrar. Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos empregados na execução do serviço, necessários à sua continuidade. Reter e executar a garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo poder público. Promover, no caso do inciso 5º do artigo 22, atendidas as prescrições legais, a transferência da execução do serviço a concessionário que assuma as obrigações financeiras. Aplicar penalidades. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, o concessionário somente fará jus à indenização correspondente aos bens que reverterem ao poder concedente cujo valor não tenha sido alcançado por depreciação ou amortização do ativo, descontado o valor dos danos causados, e quando convier, das obrigações financeiras não satisfeitas. Parágrafo 2º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações e compromissos com terceiros ou empregados do concessionário. Artigo 24. Incampação ou resgate à rescisão unilateral do contrato, com a imediata retomada do serviço pelo poder concedente, antes do término do prazo da concessão, por motivos de interesse público ou conveniência administrativa, devidamente justificados. Parágrafo único. O ato de incampação é privativo do chefe do executivo e sua efetivação deve ser seguida de justa indenização, sendo obrigatória a antecipação de valores provisórios, nos termos estabelecidos no contrato. Artigo 25. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do concessionário, mediante ação judicial específica, no caso de descumprimento pelo poder concedente de obrigações legais, regulamentares ou contratuais, respeitado o direito às indenizações. Artigo 26. O término antecipado da concessão, resultante de rescisão amigável, será obrigatoriamente precedido de justificação que demonstre o interesse público do distrato, devendo o respectivo instrumento conter regras claras e pormenorizadas sobre a composição patrimonial decorrente do ajuste. Capítulo 8º. Da intervenção. Artigo 27. A intervenção será cabível, em caráter excepcional, com o fim exclusivo de assegurar regularidade e adequação na execução do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo 1º. A intervenção far-se-á por ato motivado do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da medida. Parágrafo 2º. Terminado o período de intervenção, que não poderá ser superior a 180 dias, o interventor proporá ao poder público a devolução do serviço ao concessionário ou a extinção da concessão. Parágrafo 3º. Caberá intervenção, como medida preliminar à declaração de caducidade, especialmente nos casos de inadimplemento de obrigações financeiras garantidas na forma dos artigos 29, 30 e 31 desta lei. Artigo 28. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 15 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares ou os princípios da administração pública, será declarada a sua invalidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido ao concessionário, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 90 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção, aplicando-se o disposto no parágrafo anterior. Capítulo 9. Das garantias de financiamento e de desempenho. Artigo 29. O concessionário poderá oferecer, mediante anuência do poder concedente, os créditos e as receitas a que fizer jus em razão do contrato de concessão, como garantia de financiamento obtido para investimento nos serviços correspondentes. Artigo 30. Poderão ser estabelecidas outras garantias nos contratos de financiamento, mediante anuência do poder concedente, desde que não haja prejuízo à prestação do serviço e que a medida atenda à lei e aos princípios constitucionais da administração pública. Artigo 31. O edital de licitação poderá prever a instituição de fundo financeiro ou de seguro garantia de obrigação contratual, objetivando assegurar a plena execução do contrato pelas partes. Capítulo 10. Da concessão de obra pública. Artigo 32. O disposto nesta lei aplica-se à concessão de obra pública, atendidas suas peculiaridades e observados os seguintes preceitos. O poder concedente poderá, a seu critério, conforme ficar expressamente previsto no contrato de concessão, autorizar o concessionário a contratar terceiros para a execução parcial dos trabalhos de construção, reforma, ampliação ou conservação da obra concedida, bem como exigir garantia de desempenho tendo em vista o fiel cumprimento das obrigações assumidas. Além da tarifa, o concessionário de obra pública poderá ser remunerado, nos termos previstos no edital e no contrato, dentre outras fontes, pela renda proveniente de contribuição de melhoria instituída pelo poder público, pela renda derivada da exploração, direta ou indireta, de áreas de serviço, lazer ou repouso, na faixa de domínio da obra pública, ou em zona integrada ao patrimônio público, por desapropriação extensiva ou qualquer outra forma, bem como pela receita decorrente, de projetos associados. No caso de investimento de recursos públicos na obra dada em concessão, o contrato deverá prever mecanismos que permitam ampla fiscalização de sua adequada utilização. Parágrafo único. O valor e a forma de pagamento da contribuição de melhoria, a que se refere o inciso 2º, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos. Identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Capítulo 11. Da permissão de serviço. Artigo 33. A permissão de serviço público será formalizada mediante ato apropriado, ao qual se aplicarão, subsidiariamente, as normas da legislação sobre licitações e contratos e, no que couber, as disposições desta lei relativas às concessões.
Artigo 34. A permissão de serviço público somente poderá subsistir enquanto perdurar a situação de urgência que a tenha justificado. Parágrafo único. O poder concedente poderá, mediante ato justificado e vinculado ao efetivo atendimento do interesse público, revogar a qualquer tempo a permissão, sem que o permissionário tenha direito a qualquer indenização, vedada, nessa hipótese, a reverão de bens. Capítulo 12. Disposições finais. Artigo 35. Sem prejuízo dos demais meios e instrumentos de controle e fiscalização, ao poder concedente caberá designar comissão especial para realizar auditoria contábil e financeira no concessionário ou permissionário, com o objetivo de apurar qualquer matéria de interesse público, previamente definida. Artigo 36. O regulamento específico da concessão deverá prever a constituição de uma comissão de acompanhamento e fiscalização, no prazo de 90 dias, com caráter opinativo, composta por representantes, em igual número, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e dos usuários. Artigo 37. O Estado, mediante convênios, poderá coordenar com os municípios a outorga de concessão de serviço ou obra pública de interesse local ou regional. Artigo 38. O Poder Executivo submeterá à Assembleia Legislativa, fazendo constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias as metas e prioridades nos diversos campos da administração pública, quanto às concessões de obras e serviços públicos. Artigo 39. Esta lei e suas disposições transitórias entrarão em vigor na data de sua publicação. Disposições transitórias. Artigo 1º. A partir da data da publicação desta lei ficam extintas todas as concessões outorgadas sem licitação, cujos serviços e obras não tenham sido iniciados, ressalvados os casos de dispensa ou inexigibilidade fundados na legislação então vigente. Artigo 2º. Não se aplicam as disposições desta lei às concessões e permissões outorgadas anteriormente à sua vigência. Artigo 2º com redação dada pela Lei nº 9.056, de 29 de dezembro de 1994. Palácio dos Bandeirantes, 8 de maio de 1992.